Fala pessoal, tudo legal com vocês? Vamos lá, todos prontos para mais uma aula aqui? Então, pessoal, hoje vamos seguir aqui com os nossos estudos sobre os métodos de busca, tá? Então, hoje a gente vai ver mais um método de busca aqui. Esse é um pouquinho diferente daqueles que a gente já viu até hoje, né? Que são os métodos lá de amplitude e o método de busca em profundidade, tá? Então, só para a gente recapitular aqui, profundidade, só para a gente recapitular rapidinho, tá? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, pô, o que é um método de busca, né? Afinal de contas, o que eu estou buscando? Né? Então, lembrem-se que aqui, o que a gente está buscando é uma solução, tá? Idealmente, né, o que faz sentido é que seja a solução para um problema. Então lembrem lá que isso a gente pega aquele link lá com o que é inteligência, habilidade de resolver problemas, e a forte, resolvedores de problemas genéricos, tá? Então tem esse link, tem esse contexto aqui. Tá? Então os métodos de busca servem para a gente buscar uma solução, obviamente em situações que a gente não sabe qual é a solução, ou que a gente não tem uma maneira lá de fazer um programinha que vai lá e tem uma entrada, roda um algoritmo e já dá uma saída direta, né? Um algoritmo específico para aquele problema. Como é o caso de, sei lá, antecipar uma jogada, antecipar não, definir qual vai ser uma jogada no xadrez, qual o movimento no cubo mágico e assim por diante, tá? Então são situações que a gente não consegue prever lá todo o conjunto de soluções e aí a gente precisa de um método de busca que encontre uma solução para nós, tá? Então lembrem aqui outra coisa, esse método de busca, onde é que a gente encontra a solução? A gente encontra a solução no nosso espaço de estados, legal? Ou seja, a gente vai buscar uma solução dentre as possibilidades que existem. Né? Então a gente lembra lá que o nosso estado ele vai ser um nodo de um grafo, tá? Ou seja, ele é um endereçozinho de memória qualquer, tá? E a solução? Será que a solução é um nodo? Pô, é só lembrar das aulas passadas, né? O nosso objetivo, tá? O objetivo da busca, sim, pode ser representado por um ou mais nodo, tá? Pode ser representado por um ou mais nodos, aqui, plural. O objetivo da nossa busca, por exemplo, sei lá, no cubo mágico, o meu objetivo é chegar no final e ter um cubo mágico devidamente ordenado, né, com só uma cor em cada face. Então esse é o meu objetivo. Dependendo do jogo ou da situação, eu posso ter um conjunto de um ou mais objetivos. Tá? Então o objetivo sim é representado através de um nodo, assim como o estado inicial também é um nodo, mas a nossa solução, o que vai ser a solução? A solução é um conjunto de ações, tá? É um conjunto de ações saindo do nodo inicial aqui, até chegar no nodo objetivo. Legal? Então, a nossa solução aqui é um conjunto de ações. E aí, o que em geral faz sentido, né, é aquela questão de otimização. Então, em geral, quanto menos ações tiver, melhor. Exemplo, jogo da velha. Né? Quanto menos ações eu tiver para ganhar o jogo, melhor para mim. Eu vou conseguir, inclusive, talvez bloquear jogadas do adversário, né? Porque se eu não terminar o jogo muito rápido, eu estou dando chance para o adversário. Mesma coisa no xadrez. Quanto menos jogadas, melhor. Pegar o cubo mágico aqui. Quanto menos movimentos eu fizer, melhor vai ser. Claro que pode ter situações em que é o oposto, né? Eu preciso de mais movimentos, de repente, para percorrer. Mas aí já é uma coisa bem específica, assim, tá? Em geral, a gente está interessado no menor caminho, né? na menor sequência de ações para chegar aqui no objetivo. Essa é a ideia da nossa solução. Aí a gente tem aqui os algoritmos de amplitude e profundidade.
Então, como a gente viu na aula passada, sempre que a gente rodar o algoritmo de amplitude, a gente tem a vantagem de que ele garante a entrega do menor caminho. Tá? Ele garante a entrega do menor caminho. Então isso aqui é legal vocês já terem em mente o motivo disso. Tá? Se o motivo pelo qual o algoritmo de amplitude entregar o menor caminho não está claro para vocês, anotem essa dúvida aí para a gente conversar na nossa aula síncrona. Tá? Já o algoritmo de profundidade, ele não garante que vai encontrar o menor caminho. Tá? A gente não tem essa garantia aqui, mas a gente tem umas outras vantagens. Né? Ele vai descer primeiro, então talvez ele encontre soluções de uma maneira mais rápida do que o algoritmo de amplitude. Né? Então o amplitude, apesar dele garantir o menor caminho, né, ou a melhor solução, talvez ele não a entregue de maneira mais rápida. Então essa questão da rapidez, né, ou seja, da quantidade de estados que o nosso algoritmo expande, lembrem lá da fronteira, lista de nodos abertos, pode ser uma medida interessante. Né? De repente eu quero implementar um jogador de xadrez que tem que dar resposta rápida, em tempo limitado. Tá? Ou eu estou numa competição de implementações de Go ou de cubo mágico e eu estou interessado em desempenho de dar a resposta mais rápida. Quem der a resposta mais rápida e a melhor, ganha. Então, tem essas questõezinhas de otimização. Então, tem dois pontos aqui para vocês pensarem aí e ver se vocês entenderam, tá? Repetindo, por que o algoritmo de amplitude garante a entrega do menor caminho e em quais situações que é mais interessante a gente usar o algoritmo de profundidade. Legal? Pensem nisso. Caso de dúvidas, anotem aí para a gente conversar. Bom, então, algoritmo de amplitude e profundidade, a gente vai entregar sempre o menor caminho. Né? Mas notem uma coisa nesses dois algoritmos aqui, a gente supõe, ou eles são bem adequados, que todas as ações elas tenham o mesmo custo, ou que o custo delas não nos interessa. Então, por exemplo, no cubo mágico, se eu mexer para cá, ou nesse outro sentido aqui, qualquer um desses movimentos do cubo mágico, ele tem o mesmo custo, tá? Não muda nada. Eu fazer uma jogada aqui de jogo da velha, tá meio ruinzinho o desenho do professor hoje, né? Se eu fizer uma jogada aqui no jogo da velha, jogar aqui, ou jogar aqui, ou jogar aqui, tem o mesmo custo. Tá? Então, são situações que não nos interessam, né? A ação ela não tem um peso diferente. Agora, a gente tem situações que cada ação tem sim um custo ou um peso associado a ela. Tá? Então aqui, exemplo clássico disso, pessoal, é só a gente pensar no Waze, tá? Ou no Google Maps, ou se a gente, quem aí é meio gamer, já jogou Counter-Strike, qualquer joguinho em que a gente pode ter um robô ou que tenha só o inimigo se mexendo, ou se a gente quiser fazer a simulação de pessoas no trânsito, por exemplo, né, que a gente tem alguma trajetória, né, ali para eu ir de um lugar a outro vai ter um custo diferente. Então, para eu sair daqui da minha casa no Córrego Grande e ir até a UFSC, tem um custo de gasolina que é diferente de eu sair da minha casa para eu ir até, sei lá, a Praia da Joaquina. Tem um outro custo de gasolina. Então, são pesos diferentes aqui para as minhas ações. Tá? Então, Waze. Bom, se eu tenho um ponto de saída e um ponto de chegada, tem vários pesos que o Waze considera. Né? Ele considera a distância, ele considera o trânsito, ele considera o horário e assim por diante. Tá? Mesma coisa com o Google Maps ou qualquer outro desses aplicativos. Então tem situações que a gente precisa olhar para o peso, para o custo das ações. Tá? Então nesses casos aqui, o algoritmo de amplitude e profundidade eles não são adequados. Por quê? Porque eles estão só interessados em entregar o menor caminho. Tá? Eles não estão olhando para o custo. Se a gente começa a olhar para o custo, a gente não está interessado necessariamente em entregar o menor caminho. A gente quer entregar o caminho
mais otimizado, ou a gente quer entregar o caminho com o menor custo nesse caso, tá? Então eu quero o caminho com o menor custo, então pode ser que eu passe por muitos nodos, não interessa, desde que eu tenha uma garantia aqui que eu estou entregando o menor custo possível para sair de um ponto X, passar por N lugares e chegar de alguma forma num ponto Y aqui. Tá? Então, de uma forma genérica, os algoritmos que consideram custo, eles têm esse objetivo, meio que sair de um lugar e chegar em outro lugar. Tá? E aí, isso aqui tem muitas aplicações. Né? Lá na primeira aula de métodos de busca, eu comentei algumas aplicações. Então, lá, né, energia elétrica, otimização de malha ferroviária, de energia. Olha, esse algoritmo aqui, ele tem muitas aplicações mesmo, tá? Vale a pena estudar ele, e ele é quase uma área de pesquisa em si. Se vocês forem pesquisar por otimização, análise de algoritmos, vocês vão ver que tem muitas variações desse algoritmo e ele é bastante utilizado. Legal? Então vamos pegar um exemplo aqui, que é o meu exemplo clássico, né? O exemplo pré-clássico aqui do professor Helder, em que a gente não consegue pronunciar o nome dessas cidades, tá? Mas eu acho muito legal esse exemplo, por dois motivos. Ele está no livro do Luger, que é um baita livro de inteligência artificial. Se eu não me engano, está também no livro do Russell e Norvig, que é outro baita livro. Então, para justificar aqui minha preguiça ou falta de conhecimento geográfico e criar um exemplo com as cidades aqui da grande Florianópolis, eu vou continuar usando esse exemplo aqui com as cidades que eu não sei pronunciar direito. Legal? Mas vamos lá então, pessoal. Aqui a gente tem um exemplinho. Aí, desde já, fiquem ligados nesse ponto, tá? Que esse grafo completo, tá? O nosso algoritmo de busca, considerando custo ou não, a gente nunca tem o grafo completo, legal? A gente nunca tem essa visão completa. Essa visão completa aqui é só para a gente discutir e entender o funcionamento do algoritmo, ok? Do mesmo jeito que a gente viu nas aulas anteriores. Então, nosso objetivo aqui é a gente sair de uma cidade chamada Arad aqui. Opa, não está ficando meus rabiscos. Não tem problema. A gente quer sair de Arad, nesse caso aqui, e chegar até Bucareste. Tá? Isso é o que a gente quer fazer com o nosso algoritmo. Aí, o professor vai pausar aqui e vai descobrir como é que se faz para escrever em cima. Tá? Problemas aí com o meu outro programinha. Calma lá, minimiza esse cara aqui. Aí, probleminhas técnicos aqui de youtuber amador, de volta. Então vamos lá. Eu vou trocar de programa só para a gente rabiscar aqui. Então, o que a gente quer? Sair de Arad, tá? E chegou... Aí não, né, professor? Aí não, vamos deixar esse cara aqui sem isso. Aí, tá, aí. Então a gente quer sair de Arad e chegar em Bucareste. Tá? Esse é o nosso objetivo aqui. Bom, então notem que para esse caso eu não estou interessado, que nem eu tinha falado antes, em encontrar o menor caminho. Né? Então, de repente, esse caminho em linha reta aqui, talvez ele não seja o mais curto. Tá? Talvez ele não seja, talvez seja mais curto eu vir aqui por cima, né? Na verdade aqui por cima é que tem o menor quantidade de nodos, tá? Então talvez a quantidade de nodos não me interessa, o que me interessa é eu olhar para aqui, ó. Me interessa eu olhar para esses custos, tá? Me interessa olhar para esses custos, então eu quero o caminho cujo somatório me dê o menor custo possível, tá? Para sair de Arad e chegar até Bucareste. Esse é o propósito dos algoritmos de busca que utilizam custo. Tá? Então vamos pensar no seguinte, pessoal. Como é que a gente pode fazer isso? Né? Então, lembrando, a gente quer um algoritmo que vai, ao mesmo tempo que percorre, verificar se a gente encontrou a solução. Tá? Então, se a gente olhar aqui para o nosso ponto de saída, logo que o algoritmo começar, ele vai fazer aquela perguntinha tradicional, né? Arad, você é meu
nodo objetivo? Sim ou não? Pô, não. ARA não é nodo objetivo, então o que eu faço? Quais são as ações possíveis? Eu tenho este caminho aqui, opa, tenho esse caminho aqui, tenho esse caminho aqui e tenho esse caminho aqui. Tá? Então, para esses três caminhos, a gente vai lá produzir os respectivos filhos, né, os nodos filhos, e eu tenho o custo associado a eles. Pô, de onde que vem o custo? Pô, esse custo vem de cada problema, tá? Vem de cada problema. Então, sei lá, se a gente quer, se eu tenho um mapa, de repente, isso aqui pode ser no Waze. Ah, é o tempo que o pessoal costuma levar, ou é o tempo sendo atualizado dinamicamente de acordo com o trânsito, a distância, valor fixo, né? Então, de onde vêm os valores? Depende de cada problema, de cada domínio, tá? Mas então, quando a gente começa, isso aqui é a nossa fronteira, tá? Só esses... tá saindo várias figuras que eu não queria, mas tá divertido pelo menos. Então, esses três caras aqui, Zerend, Sibyl e Timisoara, é que são os nossos... representam os nossos nodos abertos, a nossa fronteira, ok? Então, tendo isso em vista, o meu algoritmo precisa decidir o seguinte, legal, entre esses três caras aqui, Zerend, Sibyl e Timisoara, quem eu visito primeiro? Tá? Então, se a gente está interessado em entregar o menor custo, o que é a primeira coisa que vem na cabeça? Bom, ao invés de vir aqui pelo 140, deixa eu vir aqui pelo 75. Por quê? Porque ele tem o menor custo. Então lembrem que para o computador não tem essa visão espacial do mapa que nós humanos temos olhando para o mapa, né? Para o computador, lembrem, isso aqui é tudo endereço de memória, tá? E tá tudo num vetorzinho. Então a gente não tem essa visão espacial no nosso computador, tá? Em qualquer algoritmo que a gente vai fazer. Então, Z, S e T são posições num vetor, endereços de memória, e eu preciso escolher qual desses endereços eu vou visitar primeiro. Então, nesse caso aqui, o que faz sentido, né, o que é mais intuitivo é a gente pegar assim, não, deixa eu ir no que tem o menor valor. Deixa eu começar aqui pelo 75, tá? Aí, começo pelo 75, chego aqui em Zerend, e aí o que eu faço? Eu vou olhar o seguinte, Zerend, bacana, você é meu objetivo? Não, ainda não é meu objetivo. Tem filhos? Tem filhos. Então, tem aqui o Oradea, né, que tem o valorzinho de 71. Então, nesse momento aqui, quem é que está na minha fronteira? Né? Quem são os meus nodos abertos? Esses três caras aqui. Tá? Lembrem que aquela mesma ideia de nodos visitados que a gente tinha antes, na profundidade e amplitude, passa a ser quase até mais importante para esse caso aqui. Né? Para a gente não ficar fazendo um bate-volta, vai de Oradea, volta a Zerend, sabe? Para a gente não fazer isso, porque a gente pode ter um mapa que é circular, né? Então a gente precisa cuidar muito desses detalhezinhos aqui. Tá? Então, olhando, né, para essa parte dos visitados. Então, nesse ponto, essa aqui é a minha lista de nodos abertos nesse momento. Então, se a gente olhar para ela, o que a gente tem aqui? Eu tenho que custa 71 para chegar em Oradea, eu tenho que custa ainda os 140 para chegar em Sibyl, e eu tenho que custa ainda os 118 para chegar em Timisoara. Então, se a gente fosse usar essa abordagem de sempre ir pelo que tem o menor custo primeiro, qual que a gente escolheria? Oradea. Tá? Então, eu viria para cá como um próximo passo. Tá? Mas vocês aí que estão prestando muita atenção em aula, já viram que esse caminho aqui por cima, né, com a nossa visão de ser humano aqui que a gente está acompanhando, vocês já viram que esse caminho de... Opa, não é o texto que eu quero. Esse caminho de chegar aqui, ele não é nada bom. Ele não é nada bom para aquilo que a gente quer. Olhem só, aqui já dá 146 mais 151. Então já está em quase 300, custo de quase 300 para a gente sair de Arad e chegar em Sibyl. Tá? Por quê? Porque a gente usou uma abordagem de sempre priorizar o menor custo primeiro. Sempre priorizando o menor custo primeiro. Esse tipo de abordagem é uma abordagem válida e se chama abordagem gulosa.
Eu sempre achei muito engraçado esse nome, né? Greedy Algorithms. É guloso porque quer sempre o melhor, só que a gente está olhando só para o melhor local, tá? A gente só está olhando para o melhor localmente, então só estou olhando aqui para o Z, só estou olhando aqui para o O, só estou olhando para o A, vou pegar o melhor deles. Só que a gente já viu que a gente perde esse histórico, né? A gente perde essa visão do todo. Por quê? Porque, na verdade, se a gente olhar só o guloso, o que ele está olhando? Bom, dizer aqui o que tem o menor custo, né? Então, ou dizer, melhor dizendo aqui, para a gente não confundir nada, na minha fronteira, o que tem o menor custo. Né? Então, o que custa menos? Eu chegar em Oradea, chegar em Sibiu ou chegar em Timisoara? Então, é nesse sentido que ele é guloso. Mas o que ele está esquecendo? Que a gente levou 75 para chegar em Z. Tá? Então, a gente está esquecendo esse valor aqui de 75. Então, na verdade, a gente está esquecendo de somar. Esse algoritmo não está somando. Tá? Ele não está fazendo 75 mais 71, que é o custo real para a gente chegar em hora 10. Tá? Então, a abordagem gulosa ela tem a vantagem do quê? A gente começa, pega sempre o menor de todos e, de repente, a gente vai chegar numa solução de uma maneira mais rápida. Né? Dá para fazer até uma analogia de leve assim com um algoritmo em profundidade. Então a gente vai chegar numa solução. Então notem, se a gente fosse sempre pegando o menor de todos com essa abordagem gulosa, eventualmente a gente ia chegar aqui em Bucareste. Só que o que ia acontecer com essa solução? A gente não teria a garantia de que ela tem o melhor custo. Tá? A gente, opa, isso aqui não tá. Cadê meu traço livre aqui? Não. É isso mesmo. Essa outra ferramenta. Depois vamos voltar para cá. Agora é melhor. Aqui sim eu posso rabiscar à vontade. Então, a desvantagem daqui, volta para cá, né? Então dessa abordagem gulosa, é que a gente vai... desculpem, me perdi aqui. Me perdi com os meus rabiscos. Então, voltando lá. Estou com preguiça de editar esse vídeo. Então, vantagem da abordagem gulosa. A gente vai entregar rapidamente uma solução. Desvantagem, a gente não tem certeza de que essa solução é a melhor de todas. É a que tem o menor custo total. Tá? Então, para a gente olhar para o menor custo total, o que a gente precisa? A gente precisa olhar para os valores acumulados. Então, eu preciso olhar o seguinte, bom, para eu sair de Ara e chegar até Oradea, nesse caminho aqui, custou para mim 75 mais 71. Então é esse valorzinho de 75 mais 71 que eu preciso considerar como sendo custo. Porque senão fica injusto, né? Esse 140 aqui, ele tem que competir com o que eu já precisei percorrer, né? Para colocar lá na minha fronteira, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui como é que funciona se a gente guardar essa ideia de um histórico, mais ou menos, aqui. Eita, 34 não. Vamos passar aqui para o 6. 6 é o número mágico aqui. Então o que acontece se a gente guardar o nosso histórico? Ou a gente pode olhar para isso aqui como sendo o custo parcial, ou o custo até chegar em um determinado nodo. Então, olhem só, se a gente saiu de Arad, tá? Então a gente saiu de Arad aqui, a gente tem agora nesse ponto 3 possibilidades. Eu posso ir para Z, posso ir para Sibiu e eu posso ir para Timisoara. Então, se a gente olhar para esse cara aqui, Z tem um custo de 75, Sibiu custo de 140, Timisoara custo de 118. O que a gente vai fazer? Nem preciso pensar muito. Dentre esses 3 aqui, que é o que eu conheço, na verdade, Arad aqui acabou que deu certo duplamente, né? Então ele é tanto Arad quanto a minha lista de nodos abertos aqui. Tá, então, Z, S ou T. Então, bacana, vou primeiro aqui para Z. Mas aí quando a gente for atualizar a nossa lista,
que a gente pode pensar? Para chegar em Z, eu saí de A e cheguei em Z. Então a gente começa a anotar os caminhos que vão ser utilizados. Legal? Então vamos fazer isso aqui um pouquinho em mais detalhe. Então nesse ponto eu tenho esses 3 nodos disponíveis aqui. Então eu decidi, não, quero ir para Z primeiro. Então o que a gente faz? Igualzinho nos outros algoritmos. Olho para Z e pergunto, Z, você é meu nodo objetivo? Você é Bucareste? Não, Z não é Bucareste. Então, como Z não é Bucareste, ele vai para a minha lista de nodos visitados. E aí, ele indo para a lista de nodos visitados, a gente pergunta, tá, legal, Z, tens algum filho? Tem alguma ação possível? Tem. Então, de Z eu posso chegar em Oradea. Então, o que a gente tem agora? Eu tenho um caminho que... Vamos colocar aqui uma outra corzinha. Tem um caminho que sai de A, chega em Z e depois chega em Oradea. Só vou atualizar aqui os demais. Nesse nível também a gente tem isso, né? Eu tenho um caminho que sai de A e chega em S, tem um caminho que sai de A e chega em T. Tá? Então notem, quanto é que custa sair de A, passar por Z e chegar em Oradea? Custa 75 mais 71, custa 146. Bom, quanto é que custa sair de A e chegar em Sibiu? Custa 140. E esse aqui custa 118. Então notem, quem que faz sentido a gente visitar primeiro agora? Quem tem o menor custo parcial de todos a minha lista de nodos abertos. Então nesse caso aqui, se a gente poderia só ordenar. Né? Então eu deixo esse cara aqui como primeiro, esse aqui como segundo e esse aqui como terceiro. Então quem eu visito agora? Esse caminho aqui. Visito agora Timisoara. Bacana? Então visitando Timisoara, vou pegar Timisoara que está aqui. Vou fazer a pergunta clássica. Timisoara, você é meu nodo objetivo? É Bucareste? Não, ainda não é Bucareste. Então tá, então você vai sair daqui, vai lá para a minha lista de nodos visitados e eu vou verificar se você tem algum filho. Então, nesse caso aqui, de Timisoara, então agora a gente tem mais um filho possível aqui. A gente tem sai de Arad, chega em Timisoara e de Timisoara vai para Lugoj, sei lá como é que se pronuncia isso. Então, quanto é que custa para chegar em Lugoj? Custa 118 mais 111. Vai dar, sei lá o que, vai dar 9 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Pô, tomara que eu não tenha errado essa continha aqui, gravado e colocado no YouTube, né? Mas qualquer coisa vocês me avisam aí, tá? E faz parte de quem tem preguiça de editar as coisas. Então tá, 229 aqui, valor para chegar em Lugoj. Quem mais que está na nossa lista de nodos abertos? Tem sair de Ara, ir para Zerend, chegar em Oradea, que tem o meu custo de 146. E tenho mais um ainda, que é sair de A, vai para Sibiu, que tem o custo de 140. Tá? Então notem que o que aconteceu aqui? A gente precisa ordenar de novo. Né? Então, nesse caso, quem que nós vamos visitar agora? Sibiu. Tá? Então percebam que o que a gente acabou fazendo, a gente acabou vendo todas as opções aqui, né? A gente vai visitar essas 3 opções, só que seguindo uma ordem de sempre priorizar o menor custo de todos. Tá? Então agora que a gente vai visitar Sibiu, é o mesmo esquema. Então vou visitar Sibiu, por quê? Porque ele tem o menor custo de todos. Vou lá e pergunto, Sibiu, você é meu objetivo? Não, não é objetivo. Tem filhos? Tem. Pô, Sibiu tem 2 filhos. Então tira ele daqui da lista de nodos abertos e adiciona os 2 filhos de Sibiu aqui. Então tem o caminho que sai de Arad, chega em Sibiu, chega em Rimil Vilsela, sei lá o que, Rimil Vilsela. Tem o caminho que sai de Arad
vai para Sibiu e chega em Fagaras. Legal? Então, notem que esse custo aqui vai ser o quê? O meu 140 mais 80. E esse custo aqui vai ser 140 mais 99. Então, esse aqui vai ser 239, enquanto que esse aqui vai ser 220, tá? Então, quem é que está na minha lista de nodos abertos agora? Eu tenho 146, 220, 229 e 239. Vocês já entenderam quem que a gente vai visitar agora, né? Agora acaba que o meu algoritmo, olhem só, ele chegou até aqui, estão observando? Ele chegou até aqui e agora ele vai voltar para cá. Por quê? Porque esse nodo aqui é quem tem o menor caminho até agora. Então, já dá para perceber aqui o seguinte, que quando a gente chegar em Bucareste, quando eu chegar no meu objetivo, que está aqui, eu tenho certeza que eu vou ter o caminho com o menor custo. Porque eu estou sempre olhando para o custo parcial e sempre escolhendo o que tiver menor valor. Tá? Então essa que é a grande sacada do algoritmo, que se chama custo uniforme. Também ele foi desenvolvido pelo Dijkstra, também é conhecido como algoritmo de Dijkstra. Então, o único detalhe dele é o seguinte, a gente precisa olhar sempre para o caminho parcial. E aí, notem de novo, né, que estrutura de dados que é essa? Não é? Qual é essa estrutura de dados? Então, se a gente lembrar lá para amplitude, a gente usa uma pilha, para profundidade, uma fila. Aqui, para o custo uniforme, a gente vai usar uma lista ordenada. Tá? Então, basta eu manter essa lista de nodos abertos aqui de uma maneira ordenada, e eu vou sempre pegar o primeiro. Por quê? Porque o primeiro, né, se a minha lista estiver ordenada, o primeiro é quem tem o menor valor de todos. Legal, pessoal? Então, o que a gente... só vou fazer mais um passo aqui para a gente entender o que vai acontecer. Então, quando eu for visitar Oradea nesse ponto, perguntinha tradicional, né? Oradea, você é meu nodo objetivo? Não, não é objetivo. Tem filhos? Tenho um filho que é Sibiu aqui. Então, olhem só que interessante, o que vai acontecer aqui. Quanto é que custou para eu chegar em Sibiu? Para eu chegar em Sibiu, custou 75 mais 71 mais 151. Tá? Custou isso aqui tudo. Mas aí, observem o seguinte. Então, vamos fazer mais um passo aqui. Tirei esse nodo daqui. Vou até apagar. Vou até apagar esses caras para eles não atrapalharem mais. Vou até apagar. Então agora a gente tem mais uma possibilidade aqui, que é sai de Arad, vai para Zerend, vai para Oradea e chega em Sibiu. Tá? Chega em Sibiu. Então isso aqui é o meu 146 mais 151. Para não errar, ó, já deixei a calculadora pronta. 156 mais 151. 297. Tá? Então, vamos ver se vai caber nessa folhinha aqui ainda. Quase. Vai caber, vai caber. 297. Legal? Então, o que a gente fez aqui? Pô, descobri um caminho para chegar em S, tá? Que ele é muito pior daquele que eu tinha antes, que era saindo de Arad e chegar até Sibiu. Legal? Então, quando vocês forem escrever o pseudocódigo disso aqui, vocês já tem que ficar atentos nisso, que não vale a pena eu colocar um caminho para um nodo que ainda está na minha lista de nodos abertos, que ele é pior do que o que eu já tenho. Né? Então, eu jamais vou escolher esse caminho aqui em detrimento desse caminho aqui, né? Porque ele tem um custo para chegar em S muito melhor. Né? Mas também percebam que esse algoritmo aqui, ele já é esperto nesse ponto que eu não preciso fazer essa checagem manualmente. Porque esse nodo, como ele tem um valor muito alto,
ele vai ficar lá para trás. Talvez ele nem seja mais considerado. Tá? Mas daí se a gente quiser fazer uma otimizaçãozinha, dependendo do nosso tamanho do espaço de busca, uma otimização pode ser a gente só adicionar alguma coisa na lista de nodos abertos, caso ela seja melhor, né, do que algo que eu já tenho. Tá? Mas isso aqui é só uma dica aí para a gente já ficar atento no pseudocódigo, que é o que vocês vão precisar fazer daqui a pouquinho, tá? Mas ainda não, ainda não. Tá? Então só um abre e fecha parênteses, legal? Então a gente vai ficar com esse 297. Quem que a gente vai visitar agora? Eu vou seguir por este caminho aqui. Bacana, pessoal? Não vou fazer até o final, acho que vocês já entenderam. Vou deixar para vocês terminarem isso aqui, tá? E aí vão anotando as dúvidas, né, pessoal? A ideia toda dessas gravações é vocês anotarem as dúvidas e trazer para a gente conseguir discutir na nossa aula síncrona, tá? Então, cheguei até esse ponto, tá? Na minha lista de nodos abertos, tá? A gente está com ela oficial aqui. Então, façam aí em casa e vejam como é que a gente vai fazer para sair de Ara daqui, chegar até Bucareste, né? Ou seja, só terminar. Qual vai ser o nosso próximo nodo? O que vai acontecer com o p-test? O que vai acontecer quando a gente expandir o Rimil Vinicea aqui, esse R, que é o nosso próximo? O que acontece agora? Como é que a gente vai chegar aqui em Bucareste? Legal? Então façam esse passo a passo aí, só para vocês treinarem. Bacana? Então vou só aqui mostrar mais um exemplinho bem pequeno, só para a gente conseguir enxergar de uma maneira um pouquinho mais ordenada as nossas coisas aqui, tá? Que antes ali ficou meio bagunçadinho. Então a gente tinha preparado esse exemplo para a gente observar como é que funciona essa ida e volta aqui do nosso algoritmo, tá? Então notem, aqui também tem um grafo, notem que aqui eu nem coloquei onde é que está o meu nodo de objetivo, tá? Notem que eu nem coloquei isso, isso aqui é só para a gente dar uma olhadinha como é que fica o nosso passo a passo aqui de novo, né? Lembrando que na nossa lista de nodos abertos, a gente vai usar uma lista ordenada, tá? Esse cara aqui é sempre uma lista ordenada, beleza? Então, vamos lá. Saindo de S, perguntinha clássica, é nodo objetivo? Não, não é nodo objetivo. Produz os nodos, eu tenho os nodos 1 e 2, tá? Tem os nodos 1 e 2. Bom, aqui eu só, a gente está olhando aqui, né? Então só para exemplificar, já vou colocar aqui quem está na lista 1 e 2. Vou manter essa lista sempre ordenada. Então quem que eu tenho primeiro aqui? O 1 que custa 10 e o 2 que custa 20, tá? Correçãozinha aqui que o professor tinha esquecido, ó. Esse cara aqui é sai de S, chega em 1. Esse cara aqui é sai de S, chega em 2, tá? Bacana. Então, vou pegar sempre o primeiro. Por quê? Porque a minha lista está ordenada. Então, vou olhar para o 1 nesse ponto. Então, olho para o 1, tá? E no momento que eu olho para o 1, perguntinha clássica, né? É objetivo? Não, ainda não é nodo objetivo. Tem filhos? Sim, tem filhos. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Vamos mudar esse cara, vamos colocar mais um. Então, aqui. Então, quem que eu já visitei? Já visitei S. Opa, esse S ficou estranho. Já visitei S e já visitei o nodo 1. Esse cara, nesse ponto, saiu da minha lista de nodos abertos. Ele foi substituído pelo caminho para chegar no 3 e no 4, que são os filhos dele, né? Resultado dessas duas ações possíveis. Então, o que a gente vai colocar? Olhando aqui, a gente já vê, né, que esse caminho aqui é o mais curto e esse aqui já não vai ser o segundo mais curto. A gente vai precisar ordenar a minha lista. Então, o que acontece agora? No segundo passo, minha lista de nodos abertos vai ficar com o caminho mais curto de todos aqui primeiro. Sai de S, vai para 1 e chega em 3. Qual que é o custo desse cara? 10 mais 5. 15. 15 é o custo dele. Qual é o segundo? Sai de S e chega em 2. Conseguem perceber isso? Olhem só, custo 20 aqui, custo 20. Então, sai de S, chega em 2, custo 20.
mais o último nodo sai de S, chega em 1, chega em 4. Qual é o custo desse cara? É 21, beleza? Então, nossa estrutura de dados, uma lista ordenada. Então percebam que esse nodo aqui ele já estava na lista, né? Estava na lista aqui, e a gente só acrescentou mais 2 nodos, só que eu acrescentei eles de maneira ordenada, né? Aquela estrutura de dados tradicional que vocês viram em grafos ou estrutura de dados, tá? Manter a lista ordenada, então é muito menos custoso eu inserir já no lugar certo do que inserir em qualquer lugar e depois ordenar ela, tá? Então, estrutura de dados aqui. Bacana, pessoal? Então, nesse ponto, o que acontece? Vou visitar o nodo 3. Tá? Então, vou visitar o nodo 3 aqui, porque ele tem o menor custo total para chegar nele, né? O custo parcial, considerando que a gente ainda não chegou no objetivo. Então, vou olhar para o 3, perguntinha, se ele é nodo objetivo, sim ou não. Não, não é nodo objetivo. Tem filhos? Não, o 3 não tem filhos. Então, como o 3 não tem filhos, o que acontece? Ele simplesmente sai da minha lista de nodos abertos. Legal? Simplesmente caiu fora. Então, quem que a gente tem agora na lista de nodos abertos? O caminho até o 2 e o caminho até o 4. Então, notem aqui de novo o que acontece com essa estrutura de dados. Essa estrutura de dados permite com que eu saia do 3 e faça essa volta inteira aqui. Porque quem que eu visitar agora é o 2, tá? Mas essa volta inteira, notem que esse voltar, ele só faz sentido para eu e você que estamos acompanhando e temos essa visão do grafo, né, desenhado aqui. Porque para o computador, lembrem que isso aqui é um array. Tá? Isso aqui é só um array de endereços de memória. Tá? Então, como é só um array de endereços de memória, ele não consegue diferenciar o 3 do 4, saber que o 2 aqui está mais distante do 4, né, que tem esse ângulo da setinha. Não, isso aqui não interessa para o nosso computador. Legal, pessoal? Então, este foi o nosso algoritmo de custo uniforme. Tá? Em seguidinha, na verdade, vocês já vão ver ali no Moodle, né? Tem um exercício que é usar aquele grafo da aula passada, né? Eu disse, né, que é o gráfico que vocês já viram, mas já nessa aula vocês já viram ele por amplitude e profundidade. Agora a gente vai ver o mesmo grafo, só que com o custo uniforme, tá? Então a gente tem duas tarefinhas aí, tá? Que é, primeira, só terminar o passo a passo desse mapa aqui, né, que a gente já chegou aqui. E a segunda tarefinha é pegar o exercício do Moodle, que é o grafo da aula passada, e agora ele já vai ter os pesos, né, nas arestas, e aí a gente fazer mais um passo a passo. Vocês vão cansar de fazer passo a passo. Na verdade, talvez chegando lá no final do semestre vocês tenham saudade dos nossos passo a passos aqui, porque a matéria vai ficando mais menos programação e outras técnicas que a gente não viu antes, tá? Então, pessoal, duas tarefinhas aqui para vocês, fazer o passo a passo que está lá no Moodle, terminar o exercício, e é isso aí. Anotem suas dúvidas e nos vemos na próxima aula. Valeu!